Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma conversa. Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, movimenta muito dinheiro público e impacta demais a nossa vida: a gestão e a fiscalização dos contratos na administração pública. Oi, é isso mesmo. A gente sempre ouve falar da licitação, né? Mas e depois? Depois que assina o contrato, como é que fica? Exato. O que acontece depois que o contrato está lá, assinado? Como é que a gente garante que o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, está sendo bem usado? Que vai virar um serviço bom, uma obra bem feita, que as coisas vão ser entregues direitinho? Essa pergunta é chave. Porque, assim, assinar o contrato é só o começo, né? O teste de verdade vem na hora da execução. É nessa hora que a gente vê se o planejamento lá atrás foi bem feito, se a empresa está entregando o que prometeu. E se o governo está acompanhando de perto, né? Justamente, se falhar aí nessa etapa, o resultado pode ser dinheiro jogado fora, serviço ruim, obra parada. Um problema enorme. Pois é. E para a gente entender melhor como isso funciona, ou pelo menos como deveria funcionar, hoje a gente vai fazer um mergulho fundo nas práticas de gestão e fiscalização, olhando principalmente para a nova lei de licitações, a 14.133. Isso, a gente vai usar como base os manuais oficiais, os guias que explicam como aplicar essa lei nova. Nossa missão aqui, então, é tentar decifrar esses mecanismos, né? Ver onde é que a coisa costuma dar errado, quais são as boas práticas. E, no fim das contas, entender como é que uma gestão de contrato bem feita gera valor de verdade para o cidadão, para o interesse público. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. E o ponto de partida, que pode até surpreender alguns, não é nem a licitação em si, mas o planejamento. A lei nova bate muito nessa tecla, certo? Muito, muito mesmo. Ela fala em estudo técnico preliminar, o ETP, fala em termo de referência, o TR, plano de contratações anual, PCA. Tá, mas o que são essas siglas todas na prática? É muita coisa para decorar. Não, pensa assim, é o dever de casa da administração. O ETP é onde o órgão público justifica por que precisa daquilo, sabe? Avalia se é viável mesmo. Uhum. O TR já é o detalhe do que se quer comprar, tipo uma lista de supermercado bem específica. E o PCA é o plano geral do ano todo, para organizar o que vai ser contratado. Entendi. A lógica é planejar bem, para não comprar coisa errada, para não comprar por impulso, para evitar direcionamento e, claro, para não desperdiçar dinheiro. É o alicerce de um bom contrato. E a tal da governança? Como ela se encaixa nisso logo no comecinho? Governança nesse contexto é ter. É ter comando, estratégia, controle sobre as contratações, sabe? É a chefia definindo as regras do jogo e garantindo que todo mundo siga. Ok. E um ponto fundamental disso, que a lei nova reforça muito desde o planejamento, é a gestão de riscos. Gestão de riscos antes mesmo de ter contrato? Como assim? A ideia é tentar prever o que pode dar errado lá na frente. Tipo, a entrega pode atrasar, a qualidade pode ser ruim, o custo pode subir demais. Faz sentido. Tudo isso tem que ser mapeado antes, numa ferramenta que eles chamam de matriz de riscos. Ali você avalia a chance de acontecer e o tamanho do estrago se acontecer. E isso é obrigatório sempre? Olha, para alguns contratos mais complicados, tipo obra grande, de contratação integrada, a lei obriga sim. E essa matriz tem que dizer direitinho, esse risco aqui é da administração, esse outro é da empresa contratada. O que eu acho fascinante aqui é essa mudança de mentalidade, sabe? Pensar no risco não só como um problema para apagar incêndio depois, mas como algo para gerenciar desde o início. Uma boa análise de risco lá no começo pode evitar uma dor de cabeça, nossa, gigantesca na execução. É verdade. Mas fica a provocação, né? Será que essa análise de risco está sendo usada como uma ferramenta estratégica de verdade? Ou é só mais um papel para cumprir tabela? Porque a diferença no resultado final é brutal. Uma ótima reflexão. Bom, saindo do planejamento e indo para o contrato mesmo, para o papel assinado. O que não pode faltar de jeito nenhum nesse documento para ele ser válido, para ser claro para todo mundo? Então, a lei é bem clara. Ela lista as cláusulas essenciais. Pensa nos elementos básicos de qualquer acordo, né? Primeiro, o que exatamente está sendo contratado? O objeto. Certo. Depois, qual o preço?
como vai ser pago, quais os prazos para começar, para terminar, como o serviço ou a obra vai ser feita em medida e, claro, importantíssimo, o que acontece se alguém pisar na bola, as sanções, as penalidades, né? Isso, e além disso tudo, tem que definir como vai ser a fiscalização e quais garantias a empresa tem que dar. Aqui, olha, clareza e precisão valem ouro. Evita muita briga depois, viu? Você falou em garantias? Que tipos são esses? Para que servem exatamente? A garantia funciona como uma segurança a mais para a administração, tá? Se a empresa falhar, se der algum problema sério, tem ali um recurso para cobrir o prejuízo. Um colchão, como você disse antes, exatamente um colchão financeiro. A lei permite algumas formas. Pode ser um depósito em dinheiro, que é a caução, pode ser título da dívida pública, pode ser o famoso seguro-garantia ou fiança bancária. A escolha vai depender do tipo de contrato, da análise de risco que foi feita e o valor. A administração pode pedir quanto quiser de garantia? Não, não. Tem limites definidos na lei. A regra geral é ficar ali entre 5% e 10% do valor do contrato. Só isso? Parece pouco para alguns contratos enormes. Mas tem exceção. Para obras e serviços de engenharia muito grandes, a lei define um valor bem alto. Hoje está acima de 250 milhões de reais. Aí sim a garantia pode chegar a 30%. É um percentual bem expressivo. Nossa, 30%? Se a gente conectar isso com o que falamos antes, percebe como as coisas se amarram. A análise de risco lá do planejamento ajuda a definir se precisa de garantia e qual o tamanho ideal dela. É um jeito de proteger o dinheiro público se a execução der problema. Entendido. Então, contrato assinado, garantias apresentadas, agora é a hora da execução. É aí que a coisa acontece de verdade, né? Como é que a administração acompanha isso na prática? Bom, a lei diz que o contrato tem que ser cumprido fielmente. Palavra forte, né? E para garantir isso, ela cria figuras específicas para fiscalização. São basicamente duas principais, segundo a lei e as regras que detalham ela. E quem são essas figuras? Primeiro tem o gestor do contrato. Esse tem uma visão mais panorâmica, sabe? Ele coordena tudo, acompanha prazo, pagamento, o andamento geral do contrato. Ok, o coordenador. E o outro? Outro é o fiscal do contrato. Esse é quem, digamos, põe a mão na massa mesmo. É quem acompanha de perto a execução técnica ou a parte administrativa. Numa obra, pode ser o engenheiro conferindo a construção. Num serviço, um técnico vendo a qualidade. Ou alguém checando documentos se as regras estão sendo cumpridas. Entendi, um mais geral e outro mais específico. Isso. E a lei até sugere, né, que esses fiscais e gestores sejam, de preferência, servidores de carreira, do quadro efetivo. É uma busca por profissionalizar essa função, que é super importante. E é obrigatório mesmo designar formalmente essas pessoas, o gestor e o fiscal? Sim, a designação formal é obrigatória. E um ponto que as boas práticas sempre reforçam é a tal da segregação de funções. Segregação, o que é isso? É evitar que a mesma pessoa que fiscaliza seja a que autoriza o pagamento final ou a que gerencia o contrato todo. É para dividir as responsabilidades, sabe? Para diminuir o risco de erro ou até de alguma coisa errada de propósito. Ah, sim, faz sentido. Aqui é onde a borracha encontra a estrada, né? Ter gente qualificada, dedicada, acompanhando de perto parece ser o X da questão. Totalmente. E esse acompanhamento leva a um momento muito importante, que é o recebimento do que foi contratado. Não é só chegar e falar, ok, tá entregue. Tem um processo para isso também. Tem. A lei fala em dois momentos. Primeiro, o recebimento provisório. Normalmente é o fiscal técnico que faz isso. Ele dá uma primeira olhada, confere se o que chegou bate com o que foi pedido, em quantidade e qualidade aparente. Uma checagem inicial, então. Isso. Aí depois de um tempo, que pode ser para fazer uns testes, umas verificações mais a fundo, vem o recebimento definitivo. Esse geralmente é feito pelo gestor ou por uma comissão designada para isso. É o ok final, o atestado de que está tudo conforme o contrato. E precisa registrar tudo isso. Fundamental. Os manuais batem muito na tecla. Tem que documentar tudo. Qualquer problema encontrado, qualquer decisão tomada, tudo tem que ir para um relatório bem detalhado.
Isso é essencial para o controle e, se precisar, para responsabilizar alguém lá na frente. Entendi. E se a empresa que ganhou a licitação quiser passar uma parte do serviço para outra empresa fazer, pode isso subcontratar? Pode, a subcontratação é permitida, mas não é bagunça, não. A administração tem que ter previsto isso no edital ou no contrato e definir um limite, um percentual máximo que pode ser subcontratado. Ah, tem um limite. Tem. E o mais importante, mesmo que subcontrate uma parte, a empresa que ganhou a licitação continua sendo a principal responsável por tudo, tá? Perante a administração, a responsabilidade é dela. Uma dúvida que sempre surge. E as questões trabalhistas, fiscais dos funcionários da empresa contratada? Se a empresa der calote nos funcionários, o governo pode ter que pagar? Olha, a regra geral, e a lei nova deixa isso bem claro, é que a responsabilidade por pagar salário, imposto, INSS e FGTS, tudo isso é exclusiva da empresa contratada. A administração, em princípio, não tem nada a ver com isso. Ah, então o governo está protegido. Em princípio, sim. Mas tem uma exceção muito importante que dá muita discussão e muito processo na justiça. É nos contratos de serviço com mão de obra exclusiva. Tipo limpeza, vigilância. Exatamente. Nesses casos, se ficar comprovado que a administração falhou na hora de fiscalizar se a empresa estava cumprindo as obrigações trabalhistas e previdenciárias, aí sim o órgão público pode ser chamado a pagar a conta. Pode ser uma responsabilidade subsidiária ou até solidária, dependendo do caso. Nossa, então a fiscalização aí é mais complexa ainda. Muito mais. Isso levanta uma questão importante. A fiscalização nesses contratos de mão de obra não é só para ver se o chão está limpo ou se o vigia está no posto. É para conferir se a empresa está pagando os direitos dos trabalhadores direitinho. Se o fiscal não olhar isso, se a administração for omissa... Oh, o órgão público pode acabar pagando a conta duas vezes, né? Uma para a empresa e outra para o trabalhador. Exato. É um risco financeiro direto que exige uma atenção redobrada dos gestores e fiscais. Não dá para vacilar. Faz todo sentido. Mas, como a gente sabe, nem tudo sai como planejado. Às vezes, o contrato precisa mudar no meio do caminho, né? O que acontece nesses casos? Acontece sim. A realidade, às vezes, pede ajustes. E a lei prevê essa possibilidade de alterar o contrato. Essas alterações podem ser de dois tipos. Unilaterais. Unilaterais? Como assim? São aquelas que a administração impõe por um motivo de interesse público justificado. E tem as bilaterais, que são feitas por acordo entre a administração e a empresa. Mas tem um limite para mudar, imagino. Não dá para contratar, sei lá, 100 computadores e depois mudar para 500, né? Não, claro que não. A lei coloca limites bem definidos, principalmente para mudar a quantidade do que foi contratado. A regra geral é que pode aumentar ou diminuir em até 25% do valor inicial do contrato. 25% para mais ou para menos. Isso. Mas tem um caso específico, para reforma de prédio ou de equipamento, esse limite para aumentar pode chegar a 50%. É como fazer uma reforma em casa, né? Às vezes aparece um imprevisto ou surge uma ideia melhor, mas não dá para mudar o projeto todo sem critério e sem respeitar esses limites. E quando é que a administração pode impor uma mudança, fazer essa alteração unilateral que você falou? Basicamente em duas situações principais. Quando precisa mudar o projeto ou as especificações para a coisa ficar tecnicamente melhor, ou quando precisa ajustar a quantidade do que foi contratado, sempre dentro daqueles limites de 25% ou 50%. E se essa mudança imposta pela administração acabar aumentando os custos para a empresa? Ela tem que arcar com isso? De jeito nenhum. Aí entra um princípio que é sagrado nos contratos públicos: o equilíbrio econômico-financeiro. Se a administração mexe no contrato e isso deixa as coisas mais caras para a empresa, ela tem que compensar, tem que reequilibrar a conta para manter a relação que existia quando o contrato foi assinado. Ah, bom. E tem coisa que é proibido mudar no contrato. Tem sim. Uma proibição bem importante na lei nova é nos contratos de empreitada integrada ou semi-integrada, aqueles onde a empresa assume mais riscos do projeto. Certo. Nesses casos, a lei proíbe alterar o valor do contrato por causa de erro ou falha no projeto básico ou executivo. O risco do projeto era da empresa, então ela tem que arcar com as consequências se algo deu errado ali. Interessante essa divisão de riscos.
Mas, voltando para as alterações que são permitidas, fica aqui uma provocação. Como é que a gente garante que essa possibilidade de mudar o contrato no meio do caminho seja usada para o bem, para adaptar uma necessidade real e não para favorecer alguém ou para maquiar um planejamento que foi mal feito lá no começo? É uma linha tênue, né? É uma linha bem delicada. Exige muita transparência, justificativa técnica muito bem amarrada e controle rigoroso. Qualquer alteração tem que ser muito, muito bem fundamentada para não dar margem para problema. E quando a coisa desanda de vez, a empresa não entrega, entrega mal, atrasa demais, ou pior, comete alguma fraude, o que a administração pode fazer? Bom, e aqui é onde a coisa fica séria. A lei dá um cardápio de sanções, de punições administrativas. Pode começar com uma coisa mais leve, tipo uma advertência por escrito. Só um puxão de orelha. Um registro formal, mas pode evoluir para a aplicação de multa que já dói no bolso e pode chegar a penalidades bem mais pesadas que podem até tirar a empresa do mercado de contratações públicas por um tempo. Que penalidades são essas mais graves? Tem duas principais. Uma é o impedimento de licitar e contratar. Isso pode durar até 3 anos, mas o efeito é só dentro daquele órgão ou ente que aplicou a pena. Por exemplo, se foi um órgão federal que aplicou, a empresa fica impedida só na esfera federal. Restrito. E a outra? A outra é a mais forte de todas, a declaração de inidoneidade. Essa, sim, pega pesado. Ela impede a empresa de licitar ou contratar com qualquer órgão público no Brasil inteiro, seja federal, estadual ou municipal. O prazo é de 3 a 6 anos. É quase uma pena de morte para a empresa que depende de contrato público, né? Nossa, é muito sério mesmo. E que tipo de falha pode levar a uma sanção dessas tão graves? A lei lista várias situações. Por exemplo, não executar o contrato de jeito nenhum ou executar muito mal, atrasar a entrega sem ter uma boa desculpa, cometer fraude na licitação ou durante a execução do contrato, apresentar documento falso, ter alguma conduta que seja considerada inadequada, desonesta, enfim, qualquer coisa que prejudique a administração ou mostre que a empresa não é confiável. Mas a empresa pode ser punida assim? Do nada? A administração decide e pronto? Não, de forma alguma. Para aplicar qualquer sanção, mesmo a mais leve, é obrigatório abrir um processo administrativo antes. E nesse processo a empresa tem todo o direito de se defender, de apresentar seus argumentos, suas provas, é o que a gente chama de contraditório e ampla defesa. É um direito garantido. E na hora de decidir qual punição aplicar, o gestor pode escolher qualquer uma. Não é bem assim. A lei diz que tem que levar em conta vários fatores para dosar a pena, sabe? Tem que olhar a gravidade do que aconteceu, o tamanho do prejuízo que a administração teve, se a empresa agiu de má fé ou não, qual o histórico dela. Se ela já aprontou outras vezes. Exato. E até se a empresa tem um programa de integridade, de compliance, e se ela colaborou para esclarecer os fatos. Não é uma decisão arbitrária, tem que ser bem fundamentada. Entendi. Além de punir, a administração pode simplesmente acabar com o contrato antes do prazo se a empresa não cumprir as regras? Pode, sim. É a chamada extinção ou rescisão do contrato. A administração pode fazer isso se o contratado descumprir cláusulas, por exemplo. Mas olha que interessante. O contratado também pode pedir para sair do contrato em algumas situações. É? Quando? Por exemplo, se a administração atrasar pagamentos por mais de 90 dias. Ou se suspender a execução do contrato por muito tempo sem motivo justo. Ou se fizer alterações no contrato que ultrapassem aqueles limites que a gente comentou. Aí o contratado pode dizer, olha, assim não dá mais, quero rescindir. E o famoso superfaturamento? A gente ouve tanto falar disso, a lei define o que é? Define sim. Superfaturamento é basicamente qualquer prejuízo que se causa ao cofre público na execução do contrato. Pode ser, por exemplo, pagar por uma quantidade maior do que foi realmente entregue. Medir a mais. Isso, medir a mais. Ou aceitar um produto ou serviço de qualidade inferior ao que foi contratado, mas pagando o preço cheio. Ou fazer mudanças no orçamento da obra que só beneficiem a empresa, sem justificativa técnica. Enfim, são várias formas de lesar o dinheiro público que se encaixam como superfaturamento.
E aqui tem um ponto prático muito importante. Aquela fiscalização atenta, bem documentada que a gente falou, ela não serve só para garantir a qualidade do que está sendo entregue. Ela é essencial para provar que houve uma falha contratual. Sem prova, sem registro, fica muito difícil para a administração aplicar uma sanção justa ou até mesmo rescindir um contrato que está dando problema. A fiscalização gera a evidência necessária. Com tanta coisa para olhar, tanto detalhe, tanto risco de dar errado, como é que o sistema tenta garantir um mínimo de controle para evitar que isso vire uma bagunça ou um festival de irregularidade? A aposta da lei nova é em várias camadas de controle e principalmente em muita transparência. A gente tem o controle interno, que é feito dentro do próprio órgão que contratou, pelas suas estruturas de auditoria, de conformidade. O próprio órgão se fiscalizando? Isso. E tem um controle externo, que é aquele feito principalmente pelos tribunais de contas, o TCU na esfera federal, os TCEs nos estados. E a transparência que você mencionou? Como ela entra aí? A grande estrela aqui é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. A ideia é que esse portal concentre as informações mais importantes de todas as licitações e contratos do país. Tudo num lugar só. É a meta. Os editais, os contratos que foram assinados, os aditivos que alteraram os contratos, informações sobre quem ganhou, às vezes até dados de pagamento, notas fiscais. A ideia é ter um grande banco de dados aberto. Nossa, isso deve facilitar muito para qualquer pessoa acompanhar, né? Não só os órgãos de controle, mas o cidadão comum mesmo. Exatamente. O PNCP é pensado como uma ferramenta poderosa para o controle social. Qualquer pessoa pode entrar lá, pesquisar e ver como o dinheiro público está sendo gasto naquele contrato específico, da sua cidade, do seu estado ou pelo governo federal. Muito bom. E além do PNCP, a lei também organiza a governança dentro dos órgãos usando um modelo chamado linhas de defesa. Linhas de defesa. Como num time de futebol? Tipo isso. É um conceito de gestão de riscos. A primeira linha de defesa são os próprios fiscais e gestores do contrato, que estão ali, no dia a dia, na operação. A linha de frente. Isso. A segunda linha são as áreas de apoio, como o jurídico do órgão, o controle interno, que ajudam a verificar se tudo está conforme as regras, dão suporte. E a terceira linha são os órgãos centrais de controle interno e o controle externo, os tribunais de contas, que fazem auditorias mais independentes, uma verificação mais distante. Entendi, várias barreiras para tentar pegar problemas. A lógica é essa. Ter várias camadas de verificação para prevenir ou detectar erros e irregularidades. Então, essa transparência que o PNCP busca trazer, junto com a atuação dessas linhas de defesa, tudo isso é fundamental para tentar inibir aquelas práticas ruins que a gente comentou, as alterações sem motivo, o superfaturamento, e para garantir que as correções e as sanções aconteçam quando forem realmente necessárias. Ufa, que jornada, hein? A gente passou pela importância de planejar bem lá no começo, pela necessidade de ter um contrato claro, pela execução e fiscalização que precisam ser muito diligentes. Falamos dos ajustes que podem acontecer, das consequências sérias para quem não cumpre as regras. E fechamos com os mecanismos de transparência e controle que tentam amarrar tudo isso. É muita coisa. É um sistema complexo, não tem como negar. Mas o interessante é ver como as peças deveriam se encaixar, né? Um bom planejamento facilita a fiscalização. Uma boa fiscalização permite corrigir problemas ou punir quem errou. E o controle e a transparência ajudam a manter todo mundo mais na linha. O que tudo isso significa? Para mim, significa que gerenciar e fiscalizar contrato público é um trabalho, muito complexo, cheio de desafio, mas que é absolutamente vital para o país funcionar direito. A lei nova, mesmo sendo complicada, tenta dar um caminho, dar ferramentas, regras para buscar mais eficiência e proteger o nosso dinheiro. É exatamente isso. E a mensagem que fica para os gestores públicos é muito clara. Ser diligente, documentar tudo direitinho, acompanhar de perto. Isso não é só burocracia para encher papel. É a essência da boa gestão. É o jeito de entregar o que a sociedade espera e também é o jeito de se proteger, de evitar problemas com responsabilização pessoal por alguma falha. Faz sentido. Por isso é tão crucial usar bem as ferramentas que existem no PNCP, os sistemas eletrônicos de gestão, os modelos de documentos que são padronizados
E olha, talvez o mais importante, investir pesado e continuamente na capacitação das equipes que trabalham com isso. Capacitação parece ser mesmo um ponto-chave, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral, não adianta nada ter a lei mais bonita e moderna do mundo se as pessoas que têm que aplicar essa lei no dia a dia não estiverem bem preparadas, bem treinadas, com as ferramentas certas na mão. Dominar essas práticas todas é o que realmente transforma a intenção da lei em resultado concreto para a população, em serviço melhor, em obra entregue. Perfeito. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, queria deixar uma provocação final para o nosso ouvinte pensar. Considerando toda essa estrutura que a gente discutiu, processo, risco, controle, busca por eficiência, por sustentabilidade até, qual seria o próximo grande passo para a gente realmente conseguir elevar o nível da gestão de contratos públicos aqui no Brasil? Onde a gente deveria concentrar mais os esforços? Seria investir mais ainda em tecnologia, em automação para fiscalizar melhor, para controlar mais? Ou o foco principal deveria ser na capacitação massiva, na profissionalização desses servidores que lidam com o contrato? Ou será que a necessidade maior é de uma mudança mais profunda, uma mudança de cultura mesmo dentro dos órgãos públicos para que todo mundo entenda a importância estratégica que uma boa gestão de contrato tem? Excelente pergunta para a gente pensar. Talvez não seja uma coisa ou outra, né? Talvez seja um pouco de tudo isso junto. Mas por onde começar? Onde o impacto seria maior agora? Fica aí a reflexão. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Eu espero que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco os desafios e as ferramentas que existem para a gestão e fiscalização dos contratos públicos no nosso país. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado, até a próxima.